Pare de ler a Bíblia. Calma, calma. Estude a Bíblia. Pare de ler a Bíblia da mesma forma, procurando em fontes desconhecidas e que te deixam sempre no mesmo nível. Vem aprender direto da fonte com o hebraico bíblico. Eu sou Luciana Gomes da Silva, sou bacharel em teologia, certificada em hebraico, cultura e contexto judaico do Antigo Testamento e quero te ensinar a ler, escrever, transliterar, traduzir, pesquisar e entender a Bíblia no seu original, com um método prático, fácil que eu mesma criei para você. Chega de cursos técnicos que não te levam a lugar algum. No meu método, você vai aprender tudo que é necessário para estudar a Bíblia sozinho e em apenas 10 módulos. Vamos juntos aprender? Vem fazer parte do Mais Hebraico 2.0. Bom dia, tudo bem com vocês? Ótimo dia. E hoje eu vim trazer aqui algo interessante. Estou aqui na minha cozinha aqui. Vou trazer algumas aulas, que eu já tenho escrito em PDF para a gente aprender. Levítico capítulo 1. O que Levítico capítulo 1 tem para nós e o que Levítico tem a ver com o Novo Testamento. Interessante, né? Muito interessante, que tem uma ligação muito forte de Levítico com o Novo Testamento. Se você chegou aqui pelo título, eu me chamo Luciana Gomes da Silva, sou bacharel em teologia pastoral, certificada em hebraico, cultura e contexto judaico do Antigo Testamento, e a gente vem trazendo aqui no canal várias aulas aí sobre vários temas, e Levítico é um tema que me encanta e a gente vai trazendo algumas coisas de Levítico. Essa aula especificamente, ela tem um PDF. Eu não vou conseguir fazer a aula toda hoje, porque a gente vai passar versículo por versículo aí do capítulo 1. Como a gente talvez não vai conseguir fazer tudo, pelo horário, eu consigo fazer um pouco da introdução hoje e vou deixar depois, eu vou deixar, se vocês quiserem me pedir também no comentário, vou deixar assim, tá? Vocês me peçam no comentário que eu mando o PDF gratuitamente para vocês daquilo que eu estou ensinando aqui, tá bom? Eu mando em particular para vocês, porque é bom também a gente ter o material, em mãos, guardado, que também ajuda muito, correto? Eu vou jogar aqui pra gente. Ok. Aí. Levítico. Deixa eu baixar assim. Isso, Levítico 1. E é o que a gente vai estar lendo e fazendo introdução, disso aí hoje. Levítico capítulo 1. Levítico, em português. Mas o significado dele em hebraico é Vaikra. Vaikra. E chamou, que é exatamente a primeira palavra do livro, Gênesis, Bereshit, que é a primeira palavra, Bereshit, Bará, Elohim, no princípio criou Deus, os céus e a terra. E aí para Levítico é Vaikra, e chamou. E chamou. Se a gente fosse traduzir mesmo, o livro de Levítico seria E chamou. O livro de se não me engano, Deuteronômio seria os nomes, algo assim, Os nomes dos filhos de Israel, algo nesse sentido. É bem interessante a gente olhar para o hebraico dessa maneira,
Então, Levítico faz parte da Torá, o livro sagrado dos judeus aí, que a gente chama de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia que Moisés, né, é tido como o autor, quem escreveu esses livros. Nós temos Gênesis, Êxodo, Números, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, Levíticos. Levítico, isso mesmo. Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, Levítico. Não faltei na EBD, né? Difícil. Então, Levítico faz parte aí do Pentateuco. Pentateuco na Bíblia, Penta, 5 primeiros livros, ou chamado de Torá. A Bíblia toda, em hebraico, é Taná. A Bíblia toda é Taná. Taná. E a Bíblia... Peraí, gente, que eu não estou aparecendo aqui. E a Bíblia... Deixa eu colocar assim, deixa eu ver se melhora. E a Bíblia... e os 5 primeiros livros é Torá. Então tem a diferença. Qual é a diferença de Torá com Taná? É bem isso, tá? Torá, os 5 primeiros livros. Taná é basicamente todos os livros do Antigo Testamento. Correto? Vamos seguindo. Então, Levítico tem uma ligação direta com o Êxodo, tá? Onde Deus de Israel liberta seus descendentes escravos do Egito, e em liberdade no Monte Sinai, Deus se relacionando com o povo por meio da aliança, entrega instruções, mandamentos, tá? Então é bem assim. Êxodo, vamos lá. Êxodo, o povo é liberto, tá? Moisés vem, liberta o povo, tira os egípcios ali escravos do Egito e vai caminhando com esse povo. Quando exatamente são, se não me engano, 50 dias, né, que a Bíblia fala, é entregue ao povo, né, 50 dias depois que eles estão andando, é entregue ao povo uma aliança, uma lei, instruções, tá? Torá significa instrução. Então, a Torá, os 5 primeiros livros, é considerado instrução. Torá significa instrução em hebraico. Então, de Êxodo 25 até Números 19, olha bem onde vai isso. De Números 25 até Êxodo 19, fala aí dessas instruções. Tá bom? Principalmente direcionamentos para a construção do tabernáculo. Especificamente, né? Para o tabernáculo nós temos 50. Para o tabernáculo nós temos 50 capítulos falando de tabernáculo. Como não ser algo importante quando a Bíblia fala disso 50 vezes, né? Interessante. 50 vezes. Bom dia para vocês que estão aí nos assistindo. São 7h10. Né? Hoje eu acordei bem cedo, acordei às 5 da manhã. 5 da manhã. Eu já fiz bastante coisa aqui. Bom, ó, Êxodo 25 ao 27 e 31 fala da construção desse tabernáculo. E Êxodo 28 e 30 fala dos direcionamentos sobre a ordenação dos levitas e dos sacerdotes e sumos sacerdotes, né? Essa classe, né, subdividida aí dos levitas, sacerdotes e sumos sacerdotes, que eram aqueles que eram consagrados ao Senhor, aqueles que não recebiam terras, eram os levitas,
E dentro da tribo dos levitas a gente tem a subdivisão em clãs, né? Coatitas, Meraritas e Gersonitas. Irmã Luciana, tem isso na Bíblia? Tem isso na Bíblia. E de acordo com essa subdivisão, a gente vê tarefas e funções desses levitas. E tem os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Né? Tudo dentro aí dessa divisão. Então, a ordenação desses levitas só acontece em Levítico 8 e 10. Então, se a gente for dar uma lida em capítulo por capítulo, a gente vai chegar na ordenação desses levitas e falar desses clãs aí, talvez se você não conheça ainda, tá bom? Outros capítulos se referem aos sacrifícios e leis diversas. Então, tem também, fala dos sacrifícios, né? Dos 5 tipos de sacrifício que a gente tem. Fala das leis de matrimônio, do casamento, do nascimento, o que fazer quando se está infectado com alguma doença, o que fazer quando pecar, né? Tudo isso. Então, a cultura do Antigo Oriente Médio nos revela que este era o primeiro livro a ser estudado pelas crianças em Israel. Anote isso. O livro de Levítico, vamos voltar aqui, ó. O livro de Levítico, tá? Era o primeiro livro a ser estudado pelas crianças em Israel. Interessante, né? Qual o primeiro livro a ser estudado? Levítico. E na nossa cultura, com certeza o primeiro livro que a gente vai estudar, ou quer estudar, ou pretende estudar, não é Levítico, né? De uma maneira curiosa, e não é o Levítico. Eu vou só ler essa parte aqui com vocês e a gente já vai encerrar por agora, depois a gente continua. Deixa eu colocar aqui, mas o texto, ó, Levítico 26. Por que estudar o livro de Levítico? Além de ser o primeiro livro a ser estudado pelo povo de Israel, por quê? Tem um porquê, tem um objetivo aí. E a gente vai aprender ao longo dessas lives aqui. Levítico, porei o meu tabernáculo no meio de vós, e não sereis abominação para mim. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Deus está dizendo, eu vou fazer moradia no meio de vós, entre vós, e vocês não vão ser abominação. Eu andarei entre vocês, serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. É uma renovação da aliança através da lei. Hoje nós sabemos que a nossa aliança é uma nova aliança através da graça. Então, irmã Luciana, para que eu vou estudar isso se eu estou no tempo da graça? Vamos ler aqui? E esse aqui eu não vou falar hoje, não. A gente vai falar em outro período. Deixa eu ver se está muito grande. Aí tá bem. Não, vou só falar isso aqui para vocês e a gente encerra. Por quê? Porque só o Levítico foi citado no Novo Testamento 40 vezes, e muitas vezes Jesus citou o livro de Levítico, né? Se você não sabia, guarda essa informação aí. O livro de Levítico, ele é citado no Novo Testamento cerca de 40 vezes, citado direto e indiretamente. Quando Jesus, lá com Satanás, ele diz, não só de pão viverá o homem, ele está citando o Levítico, tá bom? E por aí vai. Esse PDF, deixa eu só fazer uma pesquisa aqui desses versículos e eu vou ler só o primeiro aqui. Mas esse PDF, se você quiser ter acesso a ele, só me pedir que eu mando para você. Vamos ler aqui, ó. Bíblia online.
Mateus 5. Vamos lá. Deixa eu trocar aqui. Eu peguei aqui Mateus 5:43 e Levítico 19:18. Tá? Só para a gente entender que essas coisas estão intercaladas. Deixa eu colocar uma outra tela aqui com os versículos. E aí a gente vai ler. Ó. Mateus 5. Ok, não quero pagar. Mateus 5, 43. É isso mesmo. Mateus 5, 43. Amarás, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos bendizem, fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. 46. Pois, se amardes o que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E agora a gente vai para Levítico. Deixa eu achar aqui, Levítico. Procurar. Levítico 19. Não, deixa eu... Isso. Levítico. Propaganda. Levítico 19, versículo 18. Então Jesus disse, olha, vocês ouviram o que foi dito, né? Vocês ouviram o que foi dito. Mas o que foi dito? Onde foi dito? Ó, tá escrito aqui. Ó, versículo 17. Levítico 19, 17 e 18. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo. E por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Opa, às vezes a gente pensa, né? Está escrito aqui em Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E às vezes a gente se equivoca, né? A gente se equivoca falando assim, a lei é pesada e a graça não traz essa lei. Sim, amarás o teu próximo como a ti mesmo ainda continua sendo da lei, mesmo nós estando na graça. Então, quando eu trago outras referências também bíblicas aqui no nosso PDF, deixa eu voltar o PDF aqui, compartilhar a tela. Quando eu retorno e trago isso para nós, você pode ler todos os versículos aqui. A gente lê o primeiro, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, né? E que adianta eu amar aquele que não me irrita, né? Eu preciso amar aquele que me irrita. E por aí vai, Mateus 8, Levítico 13, e são mais de 40 referências. Nós temos em Hebreus, Gálatas, Coríntios, Romanos, Atos, Lucas, em Tiago, em Pedro, em Apocalipse tem 6 referências, e por aí vai, tá? A gente vai encerrar por aqui, e aí, na nossa próxima live, eu continuo aqui nesse PDF, a gente fala dos temas recorrentes em Levítico, tá? O que Deus esperava do povo, né? A gente fala sobre isso na próxima live. Quando deveria ser oferecido sacrifícios? Opa! Como lidar com a presença de Deus entre o povo? O que entendemos por santidade? Como Deus quer que o adoramos? Se você não viu, eu fiz uma aula ontem
uma live ontem, acho que foi ontem, se não me engano, na quarta-feira, falando sobre isso, né? O que fazer para estudar a Bíblia. Então a gente tem algumas perguntinhas, a gente tem que responder por quê, onde, como, quando. Respondendo essas perguntas, as coisas ficam mais fáceis, né, para ser estudadas e aprendidas como de fato deve ser. Né? Nós precisamos não só ler a Bíblia, nós precisamos entender a Bíblia. A Bíblia não foi feita para ser lida, foi feita para ser estudada, para ser amada, para ser desejada. Né? A Bíblia foi feita para ser reverenciada no nosso coração. A Bíblia foi feita para ser guardada, né? Guarda essas palavras no seu coração. Assim como o salmista fala, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não só ler, não só estudar, não só guardar, mas como Jesus diz quando ele fala da parábola da casa, né? Construir a casa. Aquele que constrói a casa na montanha é aquele que ouve e pratica. Então ela precisa ser ouvida, ela precisa ser também praticada, guardada. Quem guarda, pratica, né? Quem guarda, consegue praticar. Então é isso, a gente fez uma pequena introdução, Levítico capítulo 1, e a gente vai continuar fazendo essas lives durante a semana. Se você tem curiosidade, quer aprender mais, é só você nos compartilhar, né, nos seguir, que a gente vai trazendo mais lives, mais aulas para vocês, tá bom? Perguntas, comentários, quer o PDF? Você quer estudar com ele também? Que a gente não vai passar todos aqueles 40 versículos por aqui, mas está no PDF, você quer estudar? Aí na sua casa, faz o seguinte, né? Me escreva aqui nos comentários que eu envio o link do PDF para você. Tudo bem? Gratuitamente. Deus abençoe sua vida. Não se esqueça, né, de compartilhar, de se inscrever. É bem interessante quando a gente tem pessoas, né, que nos seguem, que, né, já recebi o carinho de vocês. Ô, irmã Luciana, obrigada por estar voltando a fazer as aulas. E a gente volta trazendo os conteúdos novamente para vocês lembrarem, para vocês que nunca estudaram dessa maneira, estudo. Irmã Luciana, você é de Israel? Não, sou mineira, estou em Minas Gerais nesse momento. Sou mineira, tá? Mineirinha. Estou aqui na minha casa, na minha cozinha exatamente, fazendo essa aulinha com vocês. Tudo bem? E vejo vocês nas próximas aí. Deus abençoe. E não se esqueça, guardar a palavra no coração e ouvir, praticar também é interessante. Sempre bom praticar. Deus abençoe. Grata pela vida de vocês. A plataforma da Examine não é para você. Não é para você que não gosta de estudar, que lê de forma rasa, que não gosta de aprofundar na Bíblia e acha que isso já é o suficiente para ter entendimento e ensinar outras pessoas. Agora, se você gosta de estudar, de se aprofundar, é uma pessoa curiosa e questionadora, gosta de tudo nos mínimos detalhes, a Examine é para você. Dentro da Examine, nós vamos escavar todos os conhecimentos que sozinho não é possível. Apenas quem se senta para aprender é capaz de se levantar para ensinar. Eu já estou aprendendo. E você?